Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo da Semana da Logística. Nesse vídeo que vai ser comigo, a gente vai falar um pouquinho sobre uma imersão que eu fiz no Vale do Silício ano passado, com o objetivo de entender as tecnologias que estavam surgindo e como isso pode impactar a nossa vida. Então vocês vão ver durante a minha apresentação que tem um monte de tecnologias novas, as coisas já estão acontecendo nos Estados Unidos, e que no Brasil está demorando para chegar, ou está chegando, mas está indo devagarzinho. Como esse evento tem essa ideia de unir a academia e as startups e falar muito de inovação e de inovação em logística, então eu trouxe vários exemplos aqui para a gente ver, para a gente discutir, e qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Eu vou sair da tela aqui da câmera para ir para a tela do computador, então bora começar. Bom pessoal, já estou aqui no computador. Às vezes vocês vão ver que eu estou olhando para o lado, é porque o celular está aqui, porque eu estou monitorando o meu tempo, para não estourar o tempo da apresentação. Então, bora começar. Primeiramente, quem sou eu? Quem assistiu a palestra com o Júlio no sábado já viu um pouquinho de como que é meu background. Mas vamos lá, meu nome é Vanderlei, eu sou formado em TI e Comunicação, em 2 formações. Eu trabalhei 10 anos da minha vida dentro do LAUT, Laboratório de Aprendizagem em Logística e Transportes da Unicamp. Foram 10 anos me envolvendo com pesquisas, com pesquisadores, com publicação de artigos, com pessoal que é referência no Brasil hoje em logística. Tanto que o livro que o Orlando indicou na primeira palestra, né, o livro do Novaes, o Novaes é um parceiro nosso, ele estava sempre no laboratório. E mesmo estando lá no laboratório com pesquisa de ponta, eu sentia que faltava um pouquinho essa conexão com as startups, com o novo, né? Isso surgiu porque no final do ano passado eu fui fazer uma imersão no Vale do Silício. Eu já tinha feito uma outra imersão na Austrália para entender um pouco de Digital Resources, e depois eu fui para o Vale do Silício entender como que a tecnologia está mudando o mundo, mudando a vida das pessoas. E aí, quando eu estava lá, vou até mostrar aqui, eu visitei uma porrada de empresas lá no Vale do Silício, muitas delas são voltadas para a educação. Mas uma coisa que eu gostei muito por ter feito essa imersão foi o networking que eu fiz lá com o pessoal. Então hoje eu conheço uma galera que, assim, todo semestre a gente tem uma reunião dos alumnis da Startse, né? Então todo março e novembro eles fazem um evento de inovação, tanto que agora o próximo Silicon Valley Conference vai ser dia 23, eu acho, de novembro, e eu sempre me conecto com essa galera. Então o networking foi uma coisa muito importante para mim nessa imersão. Hoje eu conheço pessoas de diversos setores, pessoas que estão mudando, tem empresas milionárias, bilionárias, que estão mudando a forma de fazer as coisas no Brasil, e isso eu tento aprender com eles muitas coisas e trazer para mim, para minha vida, trazer aqui para esse evento da Semana da Logística. Quando eu estava lá no Vale, muito se falava sobre o futuro do mercado de trabalho. E aí, quando eu voltei para cá, eu fui pesquisar os artigos, né, que o pessoal mostrou para a gente. E aí, tem esse aqui da McKinsey de 2017, que ela falava que até 2030, 30% das horas trabalhadas poderiam ser automatizadas. E aí, finalzinho do ano passado, o Fórum Econômico Mundial lançou um outro report falando sobre o futuro do trabalho, onde ele fala que até 2022, 48% já vai ser automatizado. Então, a gente vai envolver máquinas e algoritmos nas nossas empresas até 2022. 48% das coisas, das atividades vão ser feitas por máquinas. E um outro dado é que 75 milhões de empregos poderão ser substituídos por máquinas. Então imagina o impacto disso na economia, na vida das pessoas, né? Tem 75 milhões de pessoas sendo demitidas por conta da tecnologia. Mas ao mesmo tempo, 133 milhões de novos empregos poderão ser criados adaptando as interações humano, máquina e algoritmo. E aí é um pouco disso que eu venho trazer aqui para vocês nessa apresentação. A DHL também tem um report deles, tanto que se você entrar no nosso site, na parte do blog, tem lá o link para esse radar de tendências da logística, onde você consegue ver as tecnologias mais relevantes e menos relevantes nos próximos 5 anos, e o quão importante, né, é essa tecnologia. Então, algumas delas eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, a automação. Provavelmente vocês já devem ter visto esses robozinhos da Amazon. Na época que a Amazon começou a usar esses robozinhos, ela comprou 75 mil desses robôs, se eu não me engano, e demitiu 170 mil pessoas. Um outro exemplo é um porto
Los Angeles, que também foi automatizado, um porto que chegou a empregar mais de 16 mil pessoas e foi automatizado, tudo com IoT, inteligência artificial. Você não precisa mais de pessoas trabalhando nessa parte do porto, tudo é automatizado. Aqui é um robozinho segurança, e isso você vê muito em São Francisco, você vê esses robozinhos no shopping, você vê eles andando na rua. É um robozinho da empresa Knightscope, onde ele consegue fazer a leitura de placa de carro, saber se o carro foi roubado ou não, já tem ligação direto com a polícia, consegue identificar alguns cheiros, sabe se o ambiente está pegando fogo ou não. O outro é esse robozinho da Boston Dynamics. Acho que ficou famoso esse vídeo esses dias atrás, mas isso é uma coisa que já tem há um tempo. Esse robô ele consegue ser muito mais forte que um humano e muito mais rápido que um humano. Então, como que o humano vai competir com o robô na hora de um serviço braçal? Aqui um outro exemplo, essa empresa chama Starship, que junto com uma outra empresa que é a DoorDash, que é tipo o nosso iFood aqui no Brasil, eles fazem entrega nos bairros. Isso em Stanford, na Universidade de Stanford, você vê esses robozinhos lá, andando por lá, entregando comida para o pessoal. A Amazon lançou também um robozinho deles, que é o Prime. Esse robozinho aqui já está operando nos Estados Unidos. Agora, falando um pouquinho de lojas automatizadas, não sei se vocês já conhecem a Zite, um mercadinho que tem aqui em São Paulo, onde ele é 100% automatizado. Você só pega o teu celular, na hora que você vai entrar na loja, você lê o teu QR Code, lá identifica que é você vai na loja, pega as coisas e sai. Você não precisa se preocupar com pagamento, com atendente, nem nada. Mas isso é uma coisa que já tem nos Estados Unidos, que já veio desde 2016, se eu não me engano, a Amazon tem o Amazon Go, que é a mesma coisa. Acho que ele já tem umas 10 lojas nos Estados Unidos. Que você vai na loja, só pega, como as prateleiras têm sensores e câmeras, só de você pegar ele já identifica que você está pegando esse objeto, que você vai sair com ele, e você faz o pagamento sem precisar falar com ninguém. Na China tem lojas de carro que é assim. É uma concessionária onde você pode ir, você vai lá, escolhe o teu carro, você sai com o teu carro para fazer o test drive e depois de uns dias você volta, devolve o carro ou você compra o carro. Você só fala com o atendente se você quiser, senão você faz tudo sozinho pela automatização. Alguns dados importantes sobre a internet das coisas, como o Orlando falou na primeira palestra, a internet das coisas é quando você tem as coisas conectadas. Então eu tenho um robozinho que limpa a casa aqui, é esse robozinho conectado no meu Wi-Fi, que comunica com outro objeto, tipo o meu Google Home ou Alexia, e tem a minha TV conectada, onde eu só falo com o Google liga a TV, aí você tem essas coisas. Então, mais de 26 mil startups pretendem usar o IoT para lançar novos produtos. O financiamento para o IoT chegou em 16 bilhões no quarto trimestre de 2018 e até 2020. Espero que os gastos com IoT, né, vão acabar impactando o transporte e logística, porque é um mercado que não é muito digitalizado. Então tem muita oportunidade aqui nessa área de logística e transportes. Algumas empresas mais da área de logística que usam IoT, então tem essa Hermes, que levantou 47 milhões de dólares, a Crate.io levantou 17,9 milhões de dólares, e a Samsara, que é uma das maiores, levantou 230 milhões de dólares. Então, olha o mercado que está acontecendo no mundo afora e a gente não vê isso aqui no Brasil. Um outro exemplo de internet das coisas, provavelmente vocês já viram um óculos de identificação facial. Então, a China, os policiais chineses usavam isso nas estações de trem lá, só que esse óculos tinha um problema, que você tinha que ficar frente a frente com a pessoa para você saber, o óculos conseguir identificar essa pessoa. Aí depois, finalzinho do ano passado, eles lançaram o identificador de passada, e isso já foi usado no carnaval aqui no Brasil e tem algumas empresas de eventos que usam esse identificador de passada. Através do identificador, você consegue saber quem é a pessoa numa distância de até 50 metros, mesmo que ela esteja de costa ou cobrindo o rosto. Então, mais uma vez, o impacto da tecnologia na nossa vida. Falar um pouquinho agora de realidade aumentada e realidade virtual.
Aqui tem uma diferença. Então, o VR, que é a realidade virtual, é quando você coloca um óculos e você está 100% imerso no digital. E a realidade aumentada, que é o AR, que é quando você tem o digital interagindo com o físico, com o de verdade. Então, aqueles óculos transparentes, onde você coloca e você consegue ver os bonequinhos, por exemplo, andando em cima da mesa. Aqui é um exemplo do uso de realidade virtual na construção civil. Então, você pode ter a tua planta 100% virtual e você anda pela sua planta, você faz ajustes, você vê os detalhes técnicos do teu projeto e tudo isso vai ficando numa forma virtual. As outras pessoas podem acessar também. Um outro exemplo do uso desses óculos aqui é a Panic Lobster. Eu visitei essa empresa e a Panic Lobster tem uma proposta interessante. É você usar o óculos, eles usam aquele óculos Go do Facebook, e o óculos te coloca numa realidade. Quando você tem um problema, assim, lá no Vale do Silício, é muito comum o pessoal fazer pitch para vender uma ideia, né? Então, o pitch é quando você tem de 3 a 5 minutos para você vender uma ideia, vender uma startup e tudo mais. Então, para treinar esses empreendedores para fazer pitch, a Panic Lobster entrou com esse óculos para você fazer treinamento. Então, você coloca o óculos, ele vai simular que você está numa sala, ou numa reunião, ou numa apresentação, ou num auditório, você vai ver as pessoas. Esse óculos eu testei. Realmente, você coloca ele assim, você vê as pessoas. No meu caso, a simulação era numa sala de aula. Então, eu vi as pessoas, eu vi o pessoal pegando caderno, notando, levantando a mão, mexendo, conversando com o outro. E aí você consegue ver a tua apresentação e você faz a tua apresentação usando um óculos. O óculos grava essa apresentação e aí tem uma inteligência artificial lá que já te dá alguns feedbacks. Se você está falando muito rápido, se você está gaguejando e o que está acontecendo. E esse vídeo pode ir para um mentor também, onde o mentor vai te dar alguns feedbacks. Já tem algumas empresas usando no Brasil, a Escola Conquer é uma delas, a Bosch estava num trâmite também para fazer treinamento de equipe, porque isso ajuda muito a equipe. Imagina que você tem que treinar uma equipe de vendas, todo mundo coloca o óculos, faz os testes, fica fazendo pitch, tudo isso vai para um gerente e o gerente vai dando feedback para a equipe. Fica muito mais assertivo depois. E o outro uso de realidade aumentada é quando você tem que fazer manutenção. Isso o Orlando comentou também. Mas o grande problema desses óculos hoje é que você não consegue ficar muito tempo com eles, porque vai te dando uma certa vertigem assim, você usando o óculos. E aí você fica meio tonto, pode ficar meio enjoado. Mas essa é uma outra solução, você usar o óculos para fazer manutenção de equipamentos. A DHL tem um report só de realidade aumentada na logística. Só que como é de 2014, eu não trouxe as coisas, porque tem algumas coisas que são antigas, né? Mas aí tem um link aqui, eu vou compartilhar a apresentação com vocês podem entrar para vocês verem o que está acontecendo, o que está acontecendo na logística relacionado à realidade aumentada. Uma outra coisa, esse mercado é gigantesco. E isso eu estava numa palestra com um cara da Intel agora em março. E ele fala o tanto que esse mercado vai crescer nos próximos anos. Porque hoje a oportunidade de VR está na casa de 16 bilhões de dólares e a realidade aumentada na casa de 5 bilhões de dólares. A previsão para 2022 é que um bata 50 bilhões de dólares e outro 73 bilhões de dólares. Você imagina o quanto de empresa não vai estar investindo nessa tecnologia e quanto isso não vai impactar os nossos empregos aqui. Outro exemplo do uso, e aí foi até a Intel que trouxe para a gente esse case, é você usar a realidade virtual para simular a cirurgia em pacientes. Então, se você tem um paciente que você precisa abrir o crânio dele, e você precisa ver a forma menos invasiva de fazer isso, você vai para o virtual e você fica treinando lá a tua cirurgia milhões de vezes, e depois você vai para o real, para o de verdade. Agora indo para Big Data, Machine Learning, essa empresa Nuro é uma empresa que levantou 1 bilhão de dólares e hoje já vale 2,7 bilhões de dólares. Ela faz a entrega na última milha. Isso é uma coisa que
eu via muito no Vale também, porque a gente fala assim, carro autônomo, tá, não vai chegar no Brasil, vai demorar e tal, mas nos Estados Unidos já é uma realidade. Em São Francisco você via carro autônomo, só que em São Francisco você precisa ter um motorista, mesmo que ele não encoste no volante, precisa ter um motorista. Então você via os carros do Google andando sem motorista e tal. Mas no Arizona, no estado do Arizona, você não precisa ter motorista. Você consegue rodar sem ter um motorista. E essa Nuro, ela surgiu para fazer a entrega na última milha. Vou colocar um exemplo aqui. Então imagina que você fez uma compra no mercado, na farmácia, não sei, aí o cara bota a compra dentro desse carrinho e o carrinho sai para fazer a entrega na tua casa. E aí, mais uma vez, uma tecnologia que impacta na vida das pessoas, porque você vai ter um sistema automatizado fazendo isso, você não precisa de uma pessoa para estar fazendo isso. Um outro exemplo é essa empresa que é Embark, e aí é nos trucks autônomos, no caminhão autônomo. Esse caminhão, acho que foi, não sei se foi 2017, 2018, não lembro agora. Ele fez uma viagem sozinho de Los Angeles até a Flórida. É como se você fosse aqui de São Paulo até Fortaleza, um caminhão sem motorista. Eu acho fantástico esse negócio. Pessoal, se vocês tiverem algumas dúvidas, deixem nos comentários aí que eu vou responder cada um de vocês. Um outro exemplo, indo para a agricultura, então você já tem tratores autônomos também. Você pode programar ali no tablet a área que você quer que o trator cubra e ele vai sozinho. Ele também, cheio de sensores, se estiver passando uma pessoa, se estiver passando um carro, ele para, ele espera o carro passar. Deixa eu ver, eu acho que eu não coloquei aqui, mas também tem um caso de um tratorzinho, tipo uma escavadeira. Então você precisa abrir um buraco para fazer a fundação de uma casa, de um prédio. Então você tem um robozinho escavadeira que você marca o território ali e ele fica cavando o buraco para você. Nos Estados Unidos isso já é comum, tanto que tem até um curso de engenharia para carro autônomo, esse self-driving car. E já faz um tempo já que a Audacity oferece esse curso. Eu visitei a Audacity lá também, eu vi esse carro deles. Eles têm lá um carro para teste. Então você vai, faz o programa, desenvolve o teu sistema e você pluga no carro esse sistema e você testa no carro mesmo. É uma prova bem prática. Outro exemplo de Big Data e Machine Learning que está vindo por aí é o ultrassom portátil. Então essa empresa Butterfly, uma empresa que levantou 370 milhões, hoje vale 1,5 bilhões. Eles têm esse ultrassom portátil, você pluga no teu celular e você faz o ultrassom na sua casa, você não precisa ir no médico. Ouçam essa música. Deixa eu voltar aqui. Essa música, esse Emily Rowe, é um programa de computador, onde ele lê uma base com várias músicas clássicas, identificou um perfil do que as pessoas gostariam e ela desenvolveu esse software. E isso já tem algumas outras iniciativas, principalmente com o Google, que daqui a pouco você vai ter esses assistentes pessoais, imagina o Google Home ou o celular falando com você, que você não vai conseguir identificar se é uma máquina ou se é uma pessoa, de tão perfeito que vai ficar isso. Hoje a gente já tem alguns atendentes virtuais, se não me engano, a Vivo é uma delas. Se você liga lá, parece uma pessoa falando com você, mas é uma máquina. E a tendência é daqui a pouco você vai ter cantores que a máquina vai conseguir identificar o teu perfil e criar uma música para você.
que a máquina vai conseguir identificar o teu perfil e criar uma música para você, de acordo com o que você quer ouvir, e vai ser um robô cantando. Outro exemplo, nos advogados. Então, essa é uma das áreas que a gente vai sofrer um impacto gigantesco, né? Já está sofrendo. Porque a média de precisão de um advogado é de 85% e de uma inteligência artificial é de 94%. Só que uma pessoa faz em 94 minutos, a IA faz em 26 segundos. Então, olha o ganho disso para uma empresa, porque eu tenho até um gráfico aqui, deixa eu ver se está esse próximo slide. Ah, não. Porque quando você envolve muitos dados, não tem como, a máquina vai ser mais rápida que você. E aí fica um questionamento. A sua atividade se resume em um checklist? Você consegue fazer um checklist da tua atividade? É um passo a passo? Porque se daqui a pouco vai ter um software, vai ter uma empresa que vai te tirar do setor, vai te tirar do teu trabalho. Porque a máquina vai ser mais produtiva que um ser humano. Esse aqui é o gráfico que eu queria mostrar para vocês naquela parte falando dos advogados. Quando você tem um alto número de dados e você precisa de uma performance muito grande, a máquina sempre vai ser maior que o humano. Mas quando você tem um número de dados médio, assim, e você não precisa de muita performance, aí beleza, o humano consegue fazer. Aqui algumas estatísticas falando um pouco desse mercado dos unicórnios. Unicórnio, para quem não sabe, é uma empresa com valor de mercado de mais de $1 bilhão. Então, os Estados Unidos sempre foi uma potência nisso, só que ele está caindo. E a China está crescendo. A China, que não tinha investimento nisso, hoje está crescendo. E o Brasil está lá atrás. Assim, hoje, você vê o tamanho da China, a potência que é a China, das EdTechs. EdTechs são empresas de educação, né? Das maiores EdTechs do mundo, as 5 primeiras são chinesas. A gente conhece muito a Audacity e a Udemy, eu falei aqui da Audacity. Mas essas primeiras a gente nunca ouviu falar e elas são muito maiores do que essas que a gente conhece. Aqui falando um pouco do panorama, né, Brasil e mundo, você vê o Brasil tem 5, na verdade tem um pouquinho mais, que tiveram algumas novas agora. Não sei se são 6 ou se são 8, mas são 2 a mais que cresceram aí. E a China tem 160 unicórnios. Só que do Brasil, das que a gente tem, 2 foram investidas por empresas chinesas, a Didi e a Tencent. Quem não sabe, a Didi é dona do Uber da China, que tem um volume de transações muito maior do que o Uber no mundo. Isso rodando só na China. A China é tão grande que só em 2018 surgiram 97 unicórnios. Significa uma startup de um valor de $1 bilhão a cada 3,8 dias. Aqui comparando um pouco os Estados Unidos e a China, né? A China cresceu nos últimos 30 anos, o que os Estados Unidos levou 117 anos para crescer. Então, olha o quanto que eles estão investindo e quanto que eles estão querendo ser uma potência. Porque a China já se posiciona querendo ser o novo Vale do Silício. Então, comparando com o Brasil, então aqui nós temos o metrô do Rio de Janeiro em 93, o metrô do Rio de Janeiro em 2013. Xangai em 93 não tinha metrô, olha Xangai em 2013. Pessoal, voltando um pouquinho no que eu tinha falado no começo, né, 133 milhões de novos empregos poderão ser criados, isso também significa que 54% de todos os funcionários precisarão de reciclagem ou melhorias de habilidades. Mas quais são as habilidades, né? Esse relatório ele fala das principais tecnologias no período de 2018 a 2022, né? Então a gente tem rede móvel de alta velocidade, que daí é o 5G que está chegando aí, inteligência artificial e machine learning, que não tem mais como a gente fugir, um Big Data Analytical, assim, a gente vai tratar os dados, mas a gente precisa saber o que fazer com esses dados. Nuvem, o cloud, né, tudo baseado em nuvem, e realidade aumentada e virtual. E das profissões com alta demanda para esse período, então algumas baseadas pelo uso da tecnologia, né, então analista e cientista de dados, desenvolvedor de software e aplicativos, especialista em comércio eletrônico e mídias sociais. As habilidades mais humanas, atendimento ao cliente, vendas e marketing, treinamento e desenvolvimento de pessoas, cultura e desenvolvimento organizacional, gerentes de inovação. E das novas demandas, que são novas profissões que estão surgindo, então especialista em inteligência artificial e aprendizagem de máquina, especialistas em Big Data, em automação de processos, análise de segurança de informação, o User Experience, né, o UX Design, o engenheiros de robótica e especialistas em blockchain. O LinkedIn também teve uma lista, no finalzinho, no começo desse ano, que ele falava das top 10 hard soft skills mais buscadas no LinkedIn, que as empresas estavam olhando. Então, nas hard skills, nós temos o manejo de dados na nuvem, né, o cloud,
inteligência artificial, raciocínio analítico, manejo de pessoas e UX design. E nas soft skills, criatividade, persuasão, colaboração, adaptabilidade e manejo do tempo, gerenciamento de tempo, né? Adaptabilidade é muito importante. A gente precisa aprender a se adaptar às novas tecnologias, à nova dinâmica de jogo, né, do mercado, as coisas que vão surgir. A gente se apega muito às coisas que a gente vem fazendo no dia a dia, né? E não é assim. A gente tem que aprender, a gente tem que aprender a reaprender, né? A gente tem que desapegar de algumas coisas e aceitar um novo, né? E aí, dessas soft skills, eu quero falar de uma que eu acho que é importante, que é a criatividade. Até porque a criatividade foi para mim, para mim a habilidade que eu julgo como importante para vocês desenvolverem. É uma coisa que eu sempre tive comigo, eu sempre criei coisas assim, vem umas coisas na minha cabeça que não é todo mundo que pensa igual, então eu acho que é uma habilidade muito importante para a gente desenvolver. Porque embora o robô seja muito bom fazendo o checklist, né, fazendo o passo a passo, a gente precisa de pessoas que pensem no que fazer com o robô e no criar coisas novas, né, arranjar solução para novos problemas. E aí como que a gente estimula a criatividade, né? Tem um livro aqui, O Cérebro Criativo, que ele fala dá algumas dicas, né, de como o que a gente pode fazer para estimular a criatividade. Isso é um exercício praticamente diário, assim, que você tem que se propor a fazer. Então, conectar, fazer ligações entre conceitos e objetos não relacionados. A gente vê o que vai rolar, o que vai surgir disso. A razão, utilizar o raciocínio lógico para aumentar a criatividade. Visualização, utilizar elementos visuais, recursos visuais para aumentar a criatividade. Tanto que o Júlio falou disso, né? O mapa mental é um elemento visual. Você criar alguma coisa que linke no teu cérebro com o conteúdo. Absorver, né? Absorção, a gente simplesmente absorve e registra. Nesse caso aqui, né? Ele fala, então você vai fazer um brainstorming, não fica julgando as ideias dos outros. Não, só absorve, deixa o negócio entrar, vai, e daí uma hora vai vir uma coisa nova. Transformação, que ele fala, se você está com dificuldade para escrever um post, começa a criar tópicos desse post, e aí você vai ver que isso vai te libertar desse teu bloqueio criativo. A primeira coisa que está no trabalho, se você fazer alguma coisa, cara, monta uma lista do que você tem que fazer ou quais são os pontos iniciais, e daí você consegue conectar melhor as coisas. Avaliar, tem que ter um senso crítico, né? Ver que nem toda ideia pode ser aproveitada, então você tem que fazer um filtro. E corrente, estado de flow, ele fala, onde todas as ideias surgem sem grandes dificuldades, em uma sequência não caótica. Esse estado de flow é quando você consegue atingir uma concentração tão grande assim, que você está naquilo lá, o negócio está fluindo assim, que você... Sabe quando você está concentrado e você desliga do mundo ao redor, assim? Então, quando você está nesse estado, que você está no teu estado de flow, você está 100% concentrado naquilo. Uma outra técnica que eles chamam de Scamper, que basicamente é o substituir o que aconteceria se eu tirar uma coisa e colocar outra no lugar, combinar o que acontece se eu ligar o projeto X com o projeto Y, adaptar o que eu posso fazer, onde eu posso colocar essa solução aqui em outros contextos, ver o que acontece, modificar o que eu posso modificar para ter mais valor, usos diferentes, né? Quais utilidades novas eu posso dar a esse projeto, eliminar, menos é mais, né? Então você consegue simplificar o negócio e reorganizar. Como eu posso reorganizar esse projeto para ele ser mais eficiente? Pessoal, só um gráfico aqui falando um pouco das coisas, até linkando de novo com a palestra do Orlando, assim, que ele falou, né? A gente saiu da indústria 1.0, foi para 2.0, 3.0 e a 4.0, que é hoje, que são esses sistemas conectados, inteligência artificial, tudo na internet, na nuvem e tal. E aí o que o Japão coloca como sociedade 5.0, como que vai ser a sociedade no mundo onde isso tudo já vai estar lá na sociedade, né? Como que as pessoas vão viver já com o uso da tecnologia no seu dia a dia? Ele fala que o Japão ele pensa de uma forma positiva, assim, e coloca a pessoa acima da máquina. Se você colocar no Google Sociedade 5.0 Japão, vai trazer vários vídeos. No YouTube, coloca lá Sociedade 5.0 Japão, você vai ver vários vídeos de como que eles imaginam que vai ser o dia a dia das pessoas já com o uso dessas novas tecnologias, desses novos softwares, sistemas, máquinas, né, usando exoesqueleto, toda a casa conectada e etc. É bem legal. Pessoal, aqui só para encerrar, então fica aqui o recado, embora as máquinas estejam
vindo com tudo, né? Elas estão aí, mas elas não são perfeitas. A gente precisa ainda de uma pessoa para estar lá comandando, para dizer o que vai fazer, desenvolvendo coisas novas, pensando em soluções diferentes para novos problemas. E não se assustem. A gente está aqui nessa semana para trazer um pouco disso, né? Trazer um pouco mais da tecnologia para todo mundo e ensinar vocês a como lidar com isso, né? Como que você faz para programar um negócio? Como que você faz para entender o sistema? Ah, blockchain. Como que funciona o blockchain? Como que eu crio um blockchain? Inteligência artificial ou automação. Como que eu coloco uma máquina para trabalhar para mim? Isso falta muito na grade curricular assim, das escolas hoje em dia, então a gente quer trazer isso de uma forma diferente, trazer para vocês. Bom, indicação dos livros, tem 2 livros aqui que eu quero indicar para vocês. Primeiro, um livro da vida, assim, que eu gostei de ter lido, é esse aqui, Essencialismo. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo do vídeo. É um livro muito legal que ajuda a gente a ter foco nas coisas, ter foco nas coisas certas. Às vezes nossa vida está muito confusa, assim, ele ensina a gente a direcionar um lugar só. E um livro mais técnico, aí saindo um pouco da área de logística também, é o Sprint. Esse livro é de um dos caras do Google lá, ele escreveu que ele fala, o Sprint é um método usado para o Google para testar e aplicar novas ideias em apenas 5 dias. Então ele tem aqui um passo a passo do que você tem que fazer em cada dia para você criar um novo negócio, validar uma ideia. Isso dentro de uma empresa funciona muito, porque é você pegar todos os stakeholders do projeto, todos os diretores, os caras da tua empresa, bota dentro de uma sala, em uma semana você validou, você saiu com um produto novo, um projeto novo, e ele é bem legal, ele é um passo a passo, é bem facinho. Pessoal, ficamos por aqui, deixa eu ver quanto tempo. A gente está estourando o tempo aqui. Então, qualquer dúvida, deixa nos comentários. Os links para os livros vão estar aqui. Para quem quiser acessar essa apresentação, vai estar no link aqui também para vocês caírem na pasta, lá no Google Drive e baixar a apresentação. E é isso, muito obrigado por terem assistido esse vídeo e nos vemos amanhã. Até mais!